segundo estudo de 5, né? Segunda terça-feira. Terça-feira passada nós falamos a introdução do estudo, o cristão e as obras sociais, e começamos a falar do cristão e o trabalho. Hoje vamos dar continuidade a isso e vamos ver se conseguimos falar de mais 2 tópicos desse estudo ainda hoje. Se não der, a gente para e continua na terça-feira que vem sem problema. Para continuar falando do cristão e do trabalho, eu gostaria de reler com vocês o texto que nós usamos para falar sobre trabalho. Para quem não lembra, Efésios capítulo 6, versículos 5 a 8. Quem achou aí pode ler, por favor, bem alto, para nós ganharmos tempo. Vós, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Isso aí. Aí nós comentamos alguma coisa sobre trabalho, né? E nós falamos que na Reforma Protestante, Martinho Lutero determinou, designou que toda vocação ela vem de Deus. Se você não estava aqui terça-feira passada, guarde bem isso. Nunca se esqueça disso. Toda vocação ela vem de Deus. Independente do que você faça, essa vocação vem de Deus. Todo ser humano nasce com um dom natural. Esse dom natural é dado por Cristo. E quando Ele dá esse dom natural, Ele dá a quem quer, de maneira variada. Né? Pastor Edson dos Santos, pastor setorial aí do nosso ministério, ele costuma dizer uma coisa que é verdade. Todo mundo é melhor do que eu em alguma coisa. Talvez vocês olhem assim e falem, nossa, eu nunca saberia dar um estudo bíblico como o Geisel dá. Mas, com certeza, você é melhor do que eu em alguma coisa. E eu tenho o que aprender com você e vice-versa. Então, nunca despreze ninguém por conta disso. Um menino, uma criança, ele é melhor do que você em alguma coisa. E nós podemos aprender uns com os outros se nós formos humildes para reconhecer isso. O problema é que tem gente que acha que a última bolacha, a última traquina do pacote. E aí quando você acha que é isso, você para de aprender. Nós não, nós sempre temos que aprender. Até mesmo com crianças, nós podemos aprender e podemos aprender muito. É verdade. Outra verdade que o texto que lemos em Efésios nos mostra é a de que Deus está vendo. Ele enxerga o nosso serviço e nos diz, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Foi isso que a irmã Lúcia leu. Ou seja, mesmo que trabalhemos em troca de um salário de miséria, mesmo que tenhamos um subemprego, mesmo que as condições do nosso trabalho sejam adversas, insalubres, a verdadeira recompensa será dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo um dia. É interessante notar que a escravidão brasileira, ela foi muito diferente da escravidão norte-americana. Na escravidão brasileira, os escravos que vinham para cá, os senhores de escravos, eles permitiram que os escravos daqui cultuassem e servissem aos seus deuses, aos seus orixás que eles serviam lá na África. E quando o escravo ele se convertia aqui no Brasil, isso se dava principalmente por causa do trabalho dos jesuítas, que evangelizavam e ganhavam essas vidas para o catolicismo. Então, quando um escravo se convertia, geralmente ele se convertia ao catolicismo. O protestantismo demorou para entrar no Brasil, porque o catolicismo aqui sempre foi muito forte. Foi só no final do período imperial que Dom Pedro II permitiu que o protestantismo abrisse templos no Brasil e se começasse a pregar a palavra. Isso lá no século XIX, ou seja, não muito distante de nós.
Nos Estados Unidos foi diferente. Nos Estados Unidos, os escravos que foram para lá, eles eram catequizados pelos seus senhores, que eram, vamos denominar, evangélicos, né? Aí você fala, Geisel, como pode um evangélico ser senhor de escravos? É porque a cultura, na época, ela era diferente do que é hoje. Um senhor de escravo, lá no século XVIII, ele não achava que estava fazendo errado ter escravos. Para ele, na cabeça dele, aquele negro da fazenda dele, ele seria escravo em qualquer lugar do mundo. Ele nasceu para ser escravo. Ele seria servo aonde quer que ele estivesse. Ora, se seria servo onde quer que ele estivesse, por que não então ser o meu escravo? Então essa era a maneira que as pessoas pensavam lá nos séculos passados. Só que diferente daqui, os senhores de escravos lá, eles faziam cultos aos domingos e com a participação dos negros. E aí muitos negros se converteram ao protestantismo, não ao catolicismo, mas ao protestantismo. E é nessa época que se cria, lá nos escravos negros norte-americanos, a raiz, o começo daquilo que um dia se daria a música gospel. O raiz do gospel, aquilo que eles chamam lá de negro spiritual, nasceu lá, nos escravos norte-americanos, que cantavam nas lavouras de algodão dos Estados Unidos da América. E como era essa música que eles cantavam? A música, o hino que eles cantavam nas lavouras, geralmente falava do porvir. Geralmente. O hino não falava da terra, porque eles não tinham muita esperança aqui na terra. Eles sabiam que eles iam trabalhar até morrer. Eles sabiam que tinham que trabalhar em troca de comida, e que se não trabalhassem seriam chicoteados. Mas a esperança deles estava na vida eterna. Por isso que os hinos gospel antigo, eles vão falar da carruagem que desce, pega eles e leva para o lado. É por isso que os hinos gospel antigo vão falar de atravessar o Jordão. Porque esse ato de atravessar o Jordão é passar desta para melhor. Os hinos eles vão falar desse contexto, vão falar dessa maneira do porvir. O que eu quero dizer com tudo isso? Ora, se o negro americano ele conseguia arrumar uma razão de viver, mesmo tendo uma vida tão difícil quanto ele tinha, imagina nós que trabalhamos no século 21. Então, não adianta vir com desculpa que o seu trabalho ele não é um trabalho, sabe, que você se sente prazer, sabe, que ele não te motiva. De qualquer forma, de qualquer maneira, você tem que arrumar motivação no seu dia a dia, pular da cama e ir trabalhar. Porque o trabalho, ele não veio depois do pecado. O trabalho, ele veio antes do pecado. Não adianta xingar Adão, como o irmão Zé Mário faz, para poder dizer que Adão é o culpado por nós estarmos trabalhando. Adão não tem nada a ver com isso. Amém. Adão, na verdade, trabalhou antes do pecado. O Senhor disse para ele: você vai cuidar e lavrar a terra. Esse era o trabalho de Adão lá. Era isso que Adão fazia. Então o trabalho ele veio antes do pecado. Então não adianta você amaldiçoar o trabalho, porque o trabalho não é amaldiçoado. O trabalho ele é a bênção de Deus. E é assim que nós temos que enxergar. Bendito seja o nome do Senhor. Agora eu preciso dizer que às vezes no seu trabalho, quando você é orientado a mentir, a roubar, a desviar, a omitir ou adulterar dados ou resultados perante os superiores ou para o governo, você precisa fazer valer o seu nome de cristão, mesmo que você venha sofrer danos por conta disso. Deus está no céu e tudo vê, e acreditamos piamente que Ele fará justiça na sua causa. Devo lembrar os episódios bíblicos de José e a sua patroa, a mulher de Potifar.
Ela bateu os olhos em José e ela quis José. E José fugiu dela. José saiu correndo dela. José é um exemplo de integridade na Bíblia Sagrada. Um exemplo de homem honesto na Bíblia Sagrada. Você não verá José fazendo algum milagre, alguma coisa extraordinária. A vida de José, ela é ordinária, ou seja, ela pertence à ordem natural das coisas. A única coisa que José extrapola um pouquinho é em sonhar, só isso. Ele sonha, e ele também é bom em interpretar sonhos. É isso que José faz na sua vida, nada muito além disso. Mas José, ele consegue manter a integridade perante a mulher de Potifar. Foi preso, foi injustiçado, mas manteve o seu bom nome. Daniel, na Babilônia, preferiu ser jogado na cova dos leões a interromper a sua comunhão com Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego preferiram ir para a fornalha de fogo ardente a dobrarem os joelhos diante da estátua. Os apóstolos, confrontados pelas autoridades, disseram: mais importa obedecer a Deus do que ao homem. É isso. Essa é a gana que temos que ter dentro de nós. Os exemplos são muitos, mas esses já são suficientes por hora. O seu testemunho com Deus vale mais do que qualquer emprego que consiga arrumar. Aleluia. Você fala: gente, o negócio está feio aí. Se eu não fizer, aí você está jogando o jogo deles. Aí você está dançando conforme a música deles. Se der tempo, nós vamos falar sobre política hoje. É você fazer o jogo que está sendo jogado. Então, não seja assim. Mesmo que você venha a sofrer danos, seja fiel a Deus. Eu garanto com você que Deus fará justiça na sua causa. Eu garanto para você isso. O nosso Deus, ele não é injusto. Agora vamos ver o outro lado, né? Eu sei que a maioria aqui é empregado, mas quem sabe tem algum patrão, algum chefe aqui? Deve ter. É com chefes que eu quero falar agora. São os patrões, ou aqueles que estão numa posição de autoridade sobre outras pessoas. Vamos continuar lendo a passagem em Efésios. A irmã Lúcia leu até o versículo 8. Alguém leu o versículo 9? Efésios 6 e 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e para que não há acepção de pessoas. Isso mesmo. Deus é Deus, inclusive no trabalho. Segunda-feira você não pode dizer: aqui quem manda sou eu faço o que eu quero, todo mundo tem que estar debaixo da minha autoridade, pois a maneira com que você trata os seus empregados ou as pessoas que estão abaixo de você tem que refletir o brilho de Cristo em você. Os patrões devem tratar os empregados diante de Deus de boa vontade, com coração sincero, fazendo como que para agradar a Deus. Isso, meus irmãos, foi revolucionário na época. Hoje, nós estamos sentados sobre um monte de direito que nós temos, mas eu quero dizer para vocês que nem sempre foi assim. Os direitos que nós conquistamos como trabalhadores hoje, eles foram conseguidos na história com muito sangue, com muito suor, com muita dificuldade. Hoje ainda nós não temos, por exemplo, uma equiparação salarial da mulher com o homem. A mulher ainda ganha menos que o homem. Ainda, no século 21. Ainda existe isso. Mas direitos básicos como 13º salário, vocês acham que isso sempre existiu? Não, isso é muito recente. Férias, vocês acham que em todo mundo existe empregado que tem férias? Vocês sabiam que na China ninguém tira férias?
Um empregado da China não tira férias? Ele tem uma mini férias lá, que eles chamam de férias, que não dura nem uma semana. Por ano. Por ano. Não pensa que eles têm 30 dias remunerados de férias, não existe isso lá não. Então, muitos dos nossos direitos, eles foram conseguidos com o passar do tempo, né? Mas nem sempre foi assim. E quando Paulo fala isso, que os patrões devem tratar humanamente os senhores, né? Que aqui nós estamos falando de senhores de escravos, os senhores devem tratar humanamente os seus escravos, ele está sendo revolucionário, ele está falando uma coisa que ninguém fala, baseado no Evangelho de Cristo, naquilo que ele aprendeu de Cristo. Então, por quê? Porque para Deus não há acepção de pessoas. Nós fazemos acepção. Nós julgamos segundo o ganho, segundo a cor, segundo a raça, segundo a aparência, mas Deus não. Deus não faz acepção de pessoas. Você pode ser firme no relacionamento com seus empregados, sem contudo ser indolente, sem ser grosso, bruto, agindo com amor e com mansidão. Não agir com ameaça, deixando as ameaças, a Bíblia fala. Eu me lembro que quando eu trabalhava na CPAD, e trabalhei na CPAD 14 anos, e uma vez eu fui sair de férias, e o meu gerente, que foi pastor de vocês aqui, vocês sabem, meu gerente me chamou um dia antes de eu sair, meu último dia, né? Antes de sair de férias, ele me chamou na sala, estava ele e a subgerente na sala dele, e ele falou assim para mim, amanhã você sai de férias, né? Eu falei, sim senhor. Ele falou, pode procurar emprego, que quando você voltar, eu vou te mandar embora. Aquilo foi um balde de água fria para mim, né? Falei, cara, eu não acredito que esse cara está fazendo isso comigo. Ele quer acabar com as minhas férias. Ele quer que eu passe as férias preocupado. Não é possível. E aí eu fui para casa e eu lembro de ter feito uma oração. Eu falei assim, Deus, eu me recuso a ficar preocupado com isso. Eu vou aproveitar as minhas férias. Eu vou curtir as minhas férias. Eu vou viajar. E eu não vou me preocupar para quando eu voltar, se eu vou ser mandado embora ou não. E aí eu aproveitei minhas férias, irmãos. Para não dizer que eu não pensei no assunto, só fui pensar no assunto um dia antes de voltar. Aí eu pensei, amanhã eu vou trabalhar e provavelmente vou ser mandado embora. Aí voltei, entrei, e ele mandou me chamar na sala, estava ele e a subgerente de novo na sala. Aí ele perguntou assim para mim, e aí, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Pronto para trabalhar? Eu falei, pronto para trabalhar. Então vai trabalhar, sai daqui. Não, eu não sei o que ele queria, né? Se ele queria, ou se ele tentou, ele pode ter tentado me mandar embora e alguém superior lá no Rio de Janeiro falou, não, com isso aí você não mexe. Ou o superior lá, né, Tom? Lá em cima, falou, não, com isso aí você não mexe. Ele queria acabar com as minhas férias, mas não conseguiu. Então, um patrão, eu aprendi a amar esse homem, viu, irmãos? Aprendi a amar. Ele fazia a gente sofrer na CPAD, mas eu aprendi a amar ele. Tenho respeito e carinho por ele hoje. Mas ele me fez passar por isso daí. O patrão, o chefe, ele não tem que tratar com ameaças. É isso que Paulo está falando assim. Sem ameaça. É isso que Paulo nos ensina. O fato de você ser chefe não lhe permite que humilhe o seu próximo, por mais simples e humilde que seja o ofício dele. Com isso nós terminamos o cristão e o trabalho. Vamos partir para outra agora. Vamos falar o cristão e o estudo. E os irmãos me desculpem, mas o cristão e o estudo, eu vou falar com todo mundo, mas principalmente com essa molecada aqui, da esquerda. Certo? Principalmente com eles. Nós vamos por partes. Em nossa igreja, até alguns anos atrás, os pastores, está na página 9 isso aí, tá? Os pastores não incentivavam os seus membros a buscarem conhecimento. É verdade ou não é? Quem é velho aí da Assembleia de Deus sabe disso. Nunca fomos incentivados a buscar conhecimento, fazer uma faculdade ou alguma especialização. Jesus Cristo está voltando, é o que diziam. Vai estudar para quê? Jesus Cristo já está às portas. Hoje, Sim, senhora, irmã. Hoje nem
Os pais também, né? Os pais também. vontade de estudar, não tinha apoio. Os pais não falavam pra ele que estava voltando para lá, vai trabalhar. Infelizmente, mamãe Vieira. Parte disso, meus irmãos, se deve ao fato da nossa liderança ser uma liderança leiga. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui. A liderança da Assembleia de Deus é uma liderança leiga. Ela sempre foi leiga. O que eu quero dizer com leiga? Eu vou explicar para vocês. Se você fosse da igreja presbiteriana e você quisesse virar um pastor na igreja presbiteriana, primeiro você teria que ter um curso superior, qualquer curso. Um curso superior. Depois desse curso superior, aí você poderia ingressar na teologia, no curso teológico deles. Um curso teológico denominacional, bem de cunho presbiteriano mesmo, chamado Andrew Juncker. Aí você vai lá, estuda 4 anos. Depois que você estudar 4 anos, aí você está licenciado para pregar. Aí você pode pregar nas igrejas presbiterianas do Brasil. Aí você prega aqui, prega acolá, prega lá. Aí alguém gosta da sua pregação. Fala, rapaz, eu gostei da sua pregação. O que você acha de ser pastor aqui na minha igreja? Aí, ser reverendo, né? Lá não é pastor, é reverendo. Aí você, que quer, né, ser pastor, você fala, tudo bem. Aí você vai ser sabatinado por um colegiado de presbíteros. Porque na igreja presbiteriana, como o nome diz, quem manda não é o pastor, quem manda são os presbíteros. Eles que mandam e desmandam na igreja, admitem e demitem pastores. Eles fazem o que eles querem, os presbíteros da igreja. Quem manda lá são os presbíteros. Aí se você for sabatinado e passar, aí vai ter um contrato redigido, onde você vai assinar com seu salário, com seus benefícios, tudo bonitinho, casa pastoral, e aí você passa a ser pastor de uma igreja. Muito diferente da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, historicamente, nunca foi assim. Assembleia de Deus, ela sempre existiu num ditado que eu chamo de se não tem tu, vai tu mesmo. Sempre foi assim na Assembleia de Deus. Quando os missionários suecos vieram ao Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingren, e quando a gente fala dos dois, eu preciso dizer isso para vocês. Daniel Berg, ele foi um trabalhador braçal. Não que ele não pregasse, não que ele não pudesse ser pastor, mas o negócio dele era trabalhar. E ele trabalhou e sustentou o Gunnar Wingren para que o Gunnar Wingren aprendesse o português, depois ensinasse para ele, porque o teólogo dos dois era o Gunnar. O Daniel nunca foi teólogo. O Daniel nunca foi estudioso. Nunca. O teólogo era o Gunnar. Só que o Gunnar, ele era um branquelo sueco que veio para cá, e o organismo dele era muito frágil. O Gunnar vivia doente. Ele ficava doente muitas e muitas vezes. Se você ler os diários dele, se você ler lá os relatos dos primeiros anos da Assembleia de Deus, olha para onde ele foi, para o Pará. Lá no norte do Brasil, calor escaldante. Então ele ficava muito doente. Quem é que assumia a função dele? Não, a Frida, a esposa. A esposa dirigia culto, a esposa pregava, a esposa e o marido na cama. A esposa fazia reunião com os obreiros. Isso está na história. Mas você não vê isso ser contado nas igrejas. Certo? Você já tinha ouvido isso de alguém? Não. Você não vê isso ser contado nas igrejas. Ouviu, né, Modelso? Modelso conversou com o Gunnar Wingren e com o Daniel Beck. Estou brincando, Modelso. Foi quase na mesma época. Então, a Frida era que trabalhava. Ou seja, não tem o Gunnar, então vai com a Frida. Então ela fazia bem feito, viu, irmãos? Vou dizer para vocês, fazia bem feito. Fazia reunião, até convenção, até de convenção da Assembleia de Deus ela participou, nos primeiros anos. Oi, quem chamou? E os louvores que ela fez? Isso, fora os louvores, né? Os hinos da harpa, né?
515, né? Acho que é dela. Aí é lá também. 515 é dela. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar. Isso não foi ela que fez. Então, foram muitas as situações em que a Frida trabalhou. Então, na Assembleia de Deus sempre funcionou assim. Olha, vamos falar aqui de Guarulhos, né? O pastor lá de Água Azul entregou o trabalho, não quer mais dirigir igreja. Aí o pastor Júnior procura algum obreiro aí na sede. Quem quer ir para Água Azul? Ninguém quer, muito longe. Deus me livre daquele lugar. Lá no finzinho, no final de Guarulhos, lá no fim de mundo. Quem tem aí na congregação? Na congregação aqui tem um diácono. O diácono, ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Abre a igreja, fecha a igreja. Um homem bom, então tá bom. Então deixa ele aí, enquanto a gente não arruma ninguém melhor, deixa o diácono trabalhando assim. E assim vai. Foi assim e é assim até hoje. Estou mentindo? Estou mentindo vocês, obreiros? Estou mentindo? É assim até hoje. Agora, isso tem um lado muito bom e um lado muito ruim. O lado muito bom é de que um leigo, ele tem voz na Assembleia de Deus. Olha, eu sou um membro e estou aqui dando estudo para a igreja inteira. Tem obreiros, tem pastores aqui me ouvindo. Certo? Numa igreja presbiteriana isso nunca aconteceria. Nunca, esquece. Nunca aconteceria. Teria que ter todo aquele processo que eu falei para vocês. Agora eu estou aqui. Por quê? Porque o pastor Tinho, o pastor Tom me conhecem já há 5 anos. Sabem que eu não vou falar abobrinha aqui. E se eu falar abobrinha, eles têm todo o direito de me corrigir, de me puxar a orelha. Certo? Mas já me conhecem e sabem da minha índole. Então eu estou aqui dando um estudo bíblico para a igreja inteira. Glória a Deus. Agora tem o lado ruim também. Qual que é o lado ruim do leigo ter voz na Assembleia de Deus? A gente está cheio de pastores aí. Pastores de congregação. Os únicos pastores que ganham, são assalariados pelo Belém, são os pastores setoriais. São em torno de 100, cento e poucos pastores. Os outros, mais de 2.000 pastores, e eu estou dizendo 2.000 que tem rebanho. Tá? Não estou dizendo de pastores que tem credencial. Estou dizendo de pastores que tem rebanho. Que pastoreiam igreja. Eles não ganham nada. Quando ganham muito, ganham uma ajuda de custo. O ofício deles é outro. Eles têm que trabalhar arduamente, suar o sapato todo dia para ganhar o pão de cada dia, para levar a comida para casa. E aí quando chega na igreja, muitas vezes chega na hora do amém, porque estava trabalhando e não deu tempo de chegar. Aí chega, olha para um lado, olha para o outro. Não tem ninguém para dar palavra. Tem aqui, mas não boto confiança, eu que vou ter que pregar mesmo. Aí ele vai lá e abre a Bíblia e começa a pedir misericórdia para o Espírito Santo dar uma palavra para ele transmitir à igreja. E às vezes o Espírito Santo dá, mas às vezes também a igreja não, eu não vou usar nenhum termo chulo, mas vou dizer que a igreja não come pasto verde. Às vezes a igreja fica com fome e vai para casa com fome. Por quê? Porque ele não vive disso. Então esse é o lado ruim do leigo ter voz na Assembleia de Deus. Mas eu amo o fato da Assembleia de Deus dar voz ao leigo. Eu amo isso e eu estou aqui por conta disso. O provérbio é esse. Gente, o bom cozinheiro, com pouca coisa, faz uma boa comida. O mau cozinheiro, com toda a fartura, ainda deixa a comida crua. Sim. Entendeu? Já tem essa. Isso é um provérbio. Isso é um provérbio verdadeiro. Para isso aí. Para vocês terem uma ideia, a igreja presbiteriana, além de tudo aquilo que eu falei para vocês, que eles oferecem, tem algumas igrejas mais abastadas, que elas dão uma ajuda, além do salário do pastor, elas dão uma ajuda para o pastor comprar livros. Para quê? Para que o pastor monte a sua biblioteca, estude, conheça, e quando chegar no púlpito, possa dar uma palavra de conhecimento para a igreja, uma palavra com profundidade. E na Assembleia de Deus isso nunca existiu. A única coisa que o pastor assembleiano tem é 20% de desconto nos livros da CPAD. É muito pouco.
É muito pouco. Então precisava ter mais incentivo, né? Eu sei que tem muita gente que tem, não faz nada, igual o Tom falou, né? Mas é necessário mais incentivo para esse povo. Sim, Adaís. Sem contar que a gente paga, né? Anuidade. Anuidade? Da convenção, né? Ano que vem tem convenção. Quem não tiver com a anuidade em dia não tem direito a voto. Essa mentalidade durou muito tempo e ainda se encontra essa mentalidade, né, contra o conhecimento, contra o academicismo, e ainda encontra pensamento em alguns lugares no Brasil. Ficou cultural, né? Não estou dizendo que isso é culpa só da igreja, mas ela contribuiu para que seus membros não crescessem no conhecimento. Como a irmã Maria Vieira falou, não só os pastores, mas os próprios membros, os pais, não contribuíam para que isso acontecesse. Alguns pastores tinham medo, ou têm medo, de que os seus membros, cultos e estudados, viessem a confrontar a sua liderança e o seu posicionamento. Existe isso. Não, ele vai ter conhecimento, ele vai questionar o que eu falo. Eles se esquecem do que João disse em 1 de João 2:20. E vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Durante 25 anos da minha vida, eu fui ovelha de um pastor praticamente analfabeto. Pastor Pedro Isaías. Lá no Ipiranga. Que era Vila Comercina, agora é Alto do Ipiranga. Ele começou muito trabalho, cansei de ouvir ele falar isso, porque ele era um pastor que gostava de repetir história, viu? Isso eu falo contra ele. Como eu vi isso aí? Ele começar igreja debaixo de árvore. Sabe o que é que você começar uma igreja debaixo de uma árvore? Mas aí ele fala, vai lá hoje que você vai ver um baita templo. Isso lá nas Minas Gerais. Depois veio para São Paulo, né? E aí começou a dirigir igreja. E não sabia ler. Eu já contei isso para vocês, mas se você não ouviu, sabe como é que ele aprendeu a ler? Ele pegava a Bíblia assim e passava na cabeça. Passava na cabeça e falava, Senhor, me ensina a ler, me ensina a ler, me ensina a ler. E um dia a Bíblia abriu na frente dele e ele começou a ler. Você crê nisso? Amém. Crê nisso? Ele está vivo lá. Se quiser confirmar a história, vai lá conversar com ele. Ele está vivo até hoje. Está vivo hoje e ele pode afirmar que aprendeu a ler assim. Ele só aprendeu a ler e a escrever o seu nome. Não sabe mais nada. Mas eu tenho um respeito profundo por aquele homem. Eu considero ele um homem de Deus. Não que ele não tenha falhas. Ele tem falhas sim. Mas ele é um homem de Deus. Nunca que eu tenho mais estudo que ele. Nunca faça isso. Sim, Maria Vieira? Eu também, quando eu aceitei Jesus, quando eu tinha 13 anos, eu não sabia nem assinar o nome. Eu nunca tinha ido à escola. Não, eu fui na escola quando eu tinha 7 anos, fiquei 6 meses numa escola. Depois meu pai mudou para um lugar que não tinha escola e daí para cá não estudei mais. Aí quando eu aceitei Jesus, via todo mundo ler, cantando na harpa, e eu ficava desesperada. Eu não cheguei a passar a Bíblia na cabeça, mas eu orei muito para Deus me ensinar. Estou orando até hoje. É isso mesmo, Maria. Eu peço para os netos, para a filha, né? Vós tendes a unção dos santos e sabeis Não tudo. sou analfabeta. Trabalhei em 4 firmas registradas aqui em São Paulo. Tenho a minha carteirinha lá, Amém. minha carteira assinada. Porque o Senhor sempre cuidou de mim. Graças a Deus. É isso Eu mesmo. sabendo, graças a Deus. Como é que você não vai valorizar um exemplo desse? Como é que você vai chegar na Maria Vieira e falar, ó, o que a senhora fala aí, ó, eu não dou valor. Como é que você vai falar uma coisa dessa? Nunca faça isso. Nunca faça isso na sua vida. Que Deus pesar a mão em você, você vai ver. Todas as vezes que precisei de eu viajar, nunca me perdi, graças a Deus. Isso é Deus, irmã Maria Vieira. Eu estou letrando a letra ali, com muita dificuldade, mas eu consigo. Isso mesmo. Com na mão, eu consigo. Agora chegamos nos jovens e adolescentes. Agora é com vocês o papo, certo? Eu quero dar uma palavra para vocês. Olhem para mim aqui, adolescentes, jovens. Façam faculdade. Façam faculdade. Estudem. Não deixem de estudar. Mas
Não se deixem levar pela academia. Tem um ditado na teologia que diz assim: a teologia não desvia, ela revela o desviado. Então, antigamente, eu estou falando dos pastores que não gostavam de mandar os crentes estudar, né? Eles falavam isso também. Você vai desviar se você fizer teologia. A teologia não desvia. A letra mata, mas o espírito vivifica, é o que a gente escutava. A teologia não desvia, ela revela o desviado. Ela revelou que você, na verdade, estava desviado. Então, isso vale para a matéria que você escolher. Ela não vai desviar você, ela vai revelar que você é um desviado. Se você começar a dizer, não sei mais se eu quero saber de Deus, não sei mais se eu quero saber de igreja, na verdade é porque você já estava desviado dentro da casa do Senhor. É assim que eu creio. Então, muito cuidado com isso. O ambiente acadêmico pode ser cruel. Vai tentar implodir suas bases, contrapor seus argumentos, fazer você rever os seus valores, mas não pode abalar sua fé. Não pode. Quero lembrar que o cristianismo tem 2000 anos de história e a ciência não conseguiu fazer ruir aquilo que Jesus nos conquistou na cruz do Calvário. Se você ficou impressionado e se você pensa em trocar seus valores, é porque você não tem um relacionamento sério com Deus. É uma palavra dura, mas é uma palavra verdadeira. Se você está se deixando levar, é porque o seu relacionamento com Deus não é sério. Porque se fosse sério, você não se deixaria levar. Muitos jovens passaram por aqui, entraram na faculdade e se desviaram. A gente conhece, muitos jovens. Porque não tiveram encontro com Deus de verdade, faltou-lhes compromisso. Agora, na hora de escolher uma matéria que vai decidir o seu futuro, saiba que tem algumas matérias que elas são mais secularizadas que outras. Tem algumas matérias que vão confrontar mais a sua fé do que outras. Se você fizer engenharia, o professor não vai ficar dizendo quem aqui acredita em Deus. Muito difícil, né? Agora, tem algumas matérias que são piores que outras. Eu vou dar um nome, tá? Filosofia, sociologia, antropologia e psicologia. Essas matérias, a meu ver, elas vão testar mais a sua fé do que outras. Você vai precisar ter uma fé firmada em Deus, um compromisso sério com Deus para aguentar o tranco. Eu fiz teologia e muitas vezes fui confrontado na minha maneira de pensar. Imagine então na cultura secular, onde os professores, na sua grande maioria, são de esquerda, racionalistas e ateus. A maioria dos professores são assim. Um blogueiro cristão certa vez disse uma grande verdade. Preste atenção, jovens, no que eu vou falar. A minha geração abandona mais o cristianismo por causa da loira do bar do que pelo barbudo do Karl Marx. Os jovens que conheço são mais atraídos pelo relativismo moral prático do que pelo relativismo teórico dos filósofos pós-modernos. E eles são relativistas não porque leem Friedrich Nietzsche, mas porque assistem Big Brother Brasília. O que eu quero dizer com isso? É que a gente acha que essa molecada, essa moçada daí, acha que está na moda, né? Dizer, não, esse negócio de Deus é papo careta, isso aí é coisa de retrógrado, meu pai pensava assim, minha avó pensava assim, eu não, eu penso diferente. Esses caras, na sua maioria, Adriano, eles não pensam assim porque leem Nietzsche, porque leem Marx, porque leem filósofo, não. O conhecimento deles é raso, eles vão com a boiada, eles falam aquilo que a maioria está falando, porque a maioria diz isso, ele também acaba repetindo, igual papagaio de pirata, e não é assim que funciona. Faz-se necessário relembrarmos o salmista nos alertando no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Em outras palavras, você não pode evitar que os pássaros
voem sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que os pássaros façam ninhos na sua cabeça. Isso você pode evitar. Isso cabe a você. Nós estamos vivendo hoje uma geração do mimimi, a geração Nutella, geração que tudo é geração dodói, tudo é não me toque, tudo é tem que ser do meu jeito, senão eu não quero, senão eu vou embora daqui, senão eu não quero ser mais crente, senão eu rasgo minha Bíblia. Vá se converter, vá se converter. Deus chamou homem com H maiúsculo e mulher com M maiúsculo. Não é de gente cheia de mimimi, não. Que ainda está na chupeta e na fralda. Deus quer gente de verdade para pregar o Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Deus não é gênio da lâmpada mágica que você pode esfregar e ele vai aparecer e vai cumprir os seus desejos e depois você vai fazer com que ele volte para dentro da caixa dele. Não, Deus não é assim não, meu querido. O relacionamento com Deus é de acordo com os parâmetros dele, não os nossos. É ele que orienta, não nós. Não é segundo o nosso bel prazer, é segundo o dele. Quero também ressaltar que muitas das universidades, e isso talvez vocês não saibam, que os jovens sonham um dia estudar lá fora, como a Universidade de Paris, de Bolonha, de Oxford, de Harvard, de Yale, de Princeton, foram todas elas fundadas por evangélicos, com princípios cristãos, assim como o conceito de universidade em si começou com a teologia, que é a mãe de todas as matérias. A teologia é a mãe. Dela saíram todas as outras. A teologia foi a primeira. Foi o cristianismo que começou a ver a necessidade que o povo tinha de se estudar alguma coisa. E estudar o quê? Teologia. Aí depois começou direito, medicina, aí começou a difundir. Mas a primeira foi a teologia. Depois, as universidades acabaram se secularizando, tornando-se cada vez mais liberais e ascéticas. Mas creiam, nem sempre foi assim. Hoje encospem no prato que um dia comeram. O ensino superior só existe porque o cristianismo incentivou um dia. Agora, tratando-se da igreja, a escola dominical ajuda muito nesse aspecto do ensino, de se aprender. Eu sempre fui aluno de escola dominical. Sou professor de EBD há mais de 20 anos. Comecei cedo como professor de EBD. Era adolescente e já era professor de EBD. Há mais de 20 anos. Mas antes de ser professor eu era aluno. Desde criança, aluno de escola dominical. Os jovens precisam se preocupar em buscar o conhecimento na igreja com quem é mais sábio do que eles, com grupos de conversa sadia e em ser autodidata. Aprendam isso, jovens. Sejam autodidatas. O que é autodidata? É aquele que aprende sozinho, que aprende sem mestre. Porque muitas vezes, se a gente for depender de outra pessoa, a outra pessoa pode não estar muito afim de fazer, de ajudar você, de dar uma força. Você tem que aprender por si mesmo. Vocês acham que meus pais me incentivaram a ler? Vocês acham que aquela biblioteca que eu tenho na minha casa é a herança dos meus pais? Meus pais nunca me incentivaram a ler. Nunca. Meu pai abomina ler. O WhatsApp do meu pai é só áudio. Nunca tem uma palavra escrita. Ele não escreve uma palavra, é só áudio. Tanto que ele gosta de ler, para você ter ideia. Se eu escrever alguma coisa, ele não vai ler. Ele só vai saber que eu falei por áudio, por escrito, nunca. Minha mãe também não é muito diferente. Mas eu tomei gosto pela leitura e comecei a ler, comecei a buscar conhecimento, né? E se existia uma história na minha família de que eram todos acéfalos na leitura, a história acabou em mim. Eu não vou ser assim. Se meu pai foi assim, se meu avô foi assim, eu não quero saber. Mas eu não serei assim. Eu busquei conhecimento. Eu busquei porque eu queria isso. Eu queria isso.
Vocês acham que os 4 anos de teologia também fizeram alguma diferença em mim? Agregou muito, aprendi muita coisa, mas eu já sabia muita coisa. Eu já tinha bastante conhecimento quando eu entrei lá. Pude ouvir de professores onde eu fiz na FAESP, não falou para mim, mas falou para o meu amigo, ó, o Geisel é o melhor aluno que eu já dei aula na minha vida. Por quê? Porque eu não queria ficar no básico. Quando a gente teve aula de escola dominical na faculdade, escola dominical, né? Aí a professora chegou e eu já tinha me antecipado, estudado um pouquinho da história da escola dominical, e ela começou a falar umas coisas. Eu levantei a mão e falei, professora, mas espera um pouquinho, a senhora não vai falar da história, de quem começou lá na Inglaterra? Aí ela se assustou. Ah, então é porque eu não sei. Né? Quase que ela me chamou lá na frente para dar aula. Mas é necessário estar preparado. Necessário estar preparado. Quando eu venho dar aula para os irmãos, que foi isso que essa professora fez, certo? Eu não vejo eles como burros. Eu me preparo como se eles fossem fazer a pergunta mais difícil do mundo para mim. E eu me preparo para isso. Para que quando eu chegue aqui, se alguém perguntar, eu esteja preparado. Ela não fez isso. Ela achou que qualquer coisa que ela falasse, a gente ia aceitar de boa. Eu não aceitei. Assim como professor, eu também tenho esse cuidado de dar uma aula como se eu fosse aluno. E como se eu fosse fazer uma pergunta bem difícil. E Deus tem me honrado até aqui. Aleluia, glória a Deus. E tem que dar de humildade de quando não souber. Claro, agora nem sempre você sabe, nem sempre. Né? E tem a humildade de você falar, olha, eu não sei isso. Essas 3 palavras, eu não sei, é muito importante. Porque ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Uma vez eu debati com um missionário americano, eu era adolescente, trabalhava lá no centro de São Paulo e tinha um missionário americano, devia ser batista, alguma coisa assim, e aí a gente se trombou e começamos a conversar, e aí entrou no assunto do Espírito Santo, e ele não acreditava na atuação do Espírito Santo nos dias de hoje, e eu acreditava, e eu comecei a debater com ele sem nenhum conhecimento na época. Eu comecei a debater com ele, comecei a conversar, ele começou a me engolir, e eu firmei pé, falei, não, é isso, sem ser batizado com o Espírito Santo. E aí ele perguntava, mas você é batizado? Eu falei, não, mas eu creio e tal, e assim. Aí teve uma hora que ele falou assim, ó, vamos parar aqui, faz o seguinte, vai, estuda, tenha conhecimento, depois volta, e a gente vai discutir de novo. Eu nunca mais vi aquele missionário. Nunca mais. Mas eu sigo o conselho dele até hoje. Eu estudo, eu me preparo para poder ter o que falar num debate, numa discussão, numa conversa, para que você não fique sem palavras. Ele disse para mim assim, ó, você defende bem uma coisa que você não tem nem conhecimento. Né? Então vai, volta e faz isso. Né? Então, a minha biblioteca é fruto disso. Eu tenho lá na minha casa uma biblioteca, na minha casa e na casa da minha mãe, porque senão a Patrícia ia acabar divorciando de mim, então eu deixei metade na casa da minha mãe, mas tenho nas 2 casas mais de 1000 livros. E considero isso pouco. Eu tenho amigos que têm biblioteca de 5.000, de 10.000 livros. Então considero isso pouco. Não acho que eu sou o rei, não. Muito pelo contrário. Né? Ainda é pouco ainda. Precisa ter mais. Precisa buscar mais conhecimento. Então eu aconselho os jovens, os adolescentes, leiam. Leiam bastante. Não deixem de ler. Adquiram conhecimento. Leiam de tudo, não leiam só livros evangélicos, leiam livros seculares também. Leiam Dom Quixote de La Mancha, leiam Dostoiévski, leiam obras clássicas, que vai agregar conhecimento na vida de vocês. Leiam de tudo.
se inteirem na cultura secular, nos clássicos, na história do seu país, da cultura do mundo. Assinem um periódico semanal para que você fique por dentro dos acontecimentos. Assista a telejornais, canais de notícia, ouça programas de rádio, ouça podcasts, enfim, esteja por dentro de tudo que está acontecendo, para que você tenha uma palavra sempre firme quando lhe perguntarem a razão da esperança que há em vós. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, parte B. E nunca se esqueçam do conselho de Sócrates. Foi isso que o Adriano falou aqui. Sócrates, o filósofo, ele falava: só sei que nada sei. Nunca se esqueça disso. Você não sabe nada. Eu não sei nada. Nós estamos sempre em busca do conhecimento. Eu sempre digo isso, né? Se você for na CPAD, você vai ver diploma para todas as classes de escola dominical, tem diploma, menos para a classe de adulto. E aí a pessoa chegava lá e falava: irmão, eu quero diploma para a classe de adulto, por que não tem? Aí eu explicava para ela: sabe por que não tem, meu irmão? Porque o diploma da classe de adulto é só quando chegar no céu. Não tem diploma da classe de adulto. A gente vai estar sempre aprendendo. Sempre. É por isso que não tem diploma. Meus irmãos, não vai dar, a hora já passou. Vamos deixar a política para a semana que vem. O Adriano está aqui, ele vai me ajudar. Quem tiver pergunta para fazer sobre trabalho ou sobre estudo, pode fazer, estou aqui à disposição de vocês para tentar responder. Tem alguém que tem alguma pergunta para fazer a respeito de trabalho e a respeito de estudo? Essa é a hora. Um de cada vez. Glória a Deus. Pode ser hoje. Pode ser, galera. No começo e na lição passada também, você disse que todo trabalho, agregando também o estudo, é uma vocação divina de Deus, como você falou no começo. Sim. Eu queria saber como que a gente, mais sobre o estudo, como que a gente sabe que estamos na vocação certa de Deus? Ou qualquer independente vocação é a certa de Deus? Como temos essa confirmação? Ou você tem algum texto bíblico, alguma passagem que pode nos instruir também? É uma boa pergunta. A vocação, como eu disse para você, Deus deu dons naturais para o ser humano. Geralmente, o seu dom natural geralmente vai ser aquilo que você sabe fazer de melhor. Então, você sabe disso, né? O que você sabe fazer de melhor, você tem conhecimento disso. Geralmente é onde provavelmente você vai se dar bem na vida. Só que, como eu disse semana passada, as coisas infelizmente não funcionam assim para a maioria. A maior parte de nós não faz o que ama, certo? Porque aquilo que a gente ama fazer não deu certo, deu ruim. Eu cresci querendo ser piloto de avião, deu ruim, não deu. Primeiro que piloto de avião não pode ser estrábico, e eu sou estrábico, então não deu, né? Era meu sonho de criança, mas não deu. Então vamos procurar fazer o que pode fazer, e é o que a maioria de nós, infelizmente, a gente faz. Porque se você pegar uma sociedade americana, por exemplo, a criança ela entra na pré-escola, faz o high school, depois vai na faculdade. Então é uma passagem, né, que eles fazem na faculdade. Então quando o adolescente americano ele vai para a faculdade, ele sai de casa. A passagem é tão importante que ele sai de casa, ele vai morar no campus da universidade, e lá ele vai fazer algo que ele almeja fazer, que ele queira fazer. É claro que nem sempre dá certo. Às vezes a pessoa faz um curso e acaba não dando certo. Mas, pelo menos lá nos Estados Unidos, funciona muito melhor do que aqui. Aqui, para começar, é a menor parte da população que tem a oportunidade de se fazer uma faculdade. A maior parte não tem essa oportunidade. Então, já começa daí. Aí, para você que não tem uma faculdade, você vai ter
Não é uma regra, mas é a maioria um subemprego. Porque os empregos com curso superior sempre vão pagar mais. Se for ver um concurso público, você vai ver lá 500 vagas. As vagas que pagam mais sempre exigem curso superior. Então é sempre bom pagar mais. Então quem não faz um curso superior já está quase que, não inteiramente, mas quase que fadado a um subemprego. E aí você acaba pegando aquilo que tem no mercado. Quando você vai olhar o jornal, ainda mais nos dias que nós vivemos hoje, você já nem procura aquilo que você quer, você procura qualquer coisa para fazer porque você está desesperado e quer trabalhar. Infelizmente no Brasil funciona assim, né? Agora, se você pergunta, né, como é que eu posso saber o que eu vou fazer, né? Se Deus ele pode interferir nisso. Eu acredito que a vocação é algo muito pessoal. Essa semana eu estou dando os áudios para os irmãos e amanhã eu vou falar um áudio para os irmãos sobre casamento, né? Que serviria até para vocês, né? Já que os irmãos são todos casados da minha classe. Mas eu sinceramente, Caleb, eu não acredito muito, por exemplo, que pelo menos não funcionou comigo, tá? Eu pedia muito para Deus, quando eu arrumava uma menina, eu falava, será que é essa? Eu vou pedir prova para Deus para saber se é essa com que eu vou casar. Eu vou falar de mim, tá? Nunca funcionou para mim isso aí, nunca. Deus nunca me respondeu. Nunca me respondeu. Né? E eu pedi, hein, cara, eu jejuava e tal, que eu queria fazer a coisa certa. Mas sabe por que eu acho que Deus nunca me respondeu? Eu não vou dizer que isso é uma regra, mas pelo menos para mim não funcionou. Certo? Eu vou dizer que Deus não respondeu, e muitas vezes Deus não responde, porque Ele fala, essa aí, meu servo, pode casar que é essa. Aí você casa. Aí começa a vir os problemas. E aí você vai falar o quê? Você vai falar a fala de Adão, a mulher que tu me deste. É a fala de Adão que você vai falar. Olha a mulher que tu me deste aí, ó. Né? E Deus, como é esperto, para não ter que ouvir isso, Ele fala, meu filho, problema teu, se vira. Escolhe você. Então, como ofício, é mais ou menos a mesma coisa. Cabe mais a você do que a Deus. Deus te deu dons naturais que você com certeza se dá bem, você sabe que você manda bem nisso, e esse é o caminho. É o caminho que eu posso te apontar, é esse. O que você sabe fazer bem? Ah, Jesus, eu sou um excelente vendedor, eu vendo de tudo. Então beleza, esse é o caminho. Vai por aí. Né? Vai por aí que você tem boas chances de se dar bem. Agora, se você falar assim, olha, eu queria ganhar bem, aí vai naquele outro sentido que eu te falei. Aí você precisa fazer uma faculdade, aí você precisa se especializar, certo? Você quer ser juiz, por exemplo, aí você precisa ir lá fazer direito, né? Se especializar dentro do direito, aí prestar bastante concurso público até passar, e aí você vai conseguir ser juiz. O caminho é mais longo, né? Vai precisar mais ainda de você, porque você não estuda, acredito eu, em escola particular, você depende de ensino público, a dificuldade é maior ainda, mas não é impossível. Existem casos de gente que consegue, mas é com muito esforço, depende mais de você do que qualquer coisa. Beleza? Também existem os testes vocacionais que você faz no também, que né? vai te indicando que você se dá melhor. É verdade, também existem esses testes aí. Sim. Peraí, deixa lá. Uma dica para as meninas. Uma dica para as meninas. Quando vocês forem casar, vê como o varão trata a sua mãe. Do jeito que o varão trata a mãe, vai casar em esposa. E se eu tiver mãe? Então perguntei se não tiver mãe. Aí nós escolhemos. Aí trata a sogra, tem que tratar a sogra bem. Bom, já que ela deu uma dica para as meninas, então agora eu me dou por direito de dar uma dica para os meninos, certo? Quando você for casar, né? É você ver como a sua esposa como a sua futura esposa é dentro da casa da mãe dela, né? Então vê lá se ela sabe pelo menos fazer um arroz, uma coisa básica, que todo mundo tem que saber fazer. Pelo menos sabe fazer um arroz. Eu não vou nem falar do feijão, porque o feijão é mais complicado, mas pelo menos o arroz, sabe? Se ela consegue varrer uma casa, sabe? Porque se ela não fizer isso, depois você vai reclamar, vai ser tarde demais.
Certo? Fica aí a dica para os moleques. Quem mais? Pergunta sobre trabalho e sobre o estudo. Irmão Geiser, Sim. falando sobre casal, a pessoa que ele fala, quer dizer, sobre o bom filho, né? Isso que o irmão falou é uma verdade. Sempre eu falo para as pessoas, você quer conhecer a pessoa, ver como que ele é com a família dele, principalmente com os pais. Às vezes tem cara que ele é um péssimo filho, ele não é bom para a família, e ele conhece uma mulher, ou conhece um namorado, seja mulher, ela coloca aquela pessoa nas nuvens. É a melhor pessoa do mundo se a pessoa mandar ela para lá, mas ele é um mentiroso, ele não é uma pessoa boa. Porque sendo um homem não cuida do pai e da mãe, vai cuidar de mulher, no dia que a casa cair, ele chuta o balde, mete a mão na cara e larga, e separa até mais. Não é uma pessoa, não é mentiroso. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, que a vida, ela ensina muita coisa. Eu falei aqui de sinais que você pode, o assunto está meio até desviando aqui do propósito, mas tudo bem, né? Quem sabe Deus queira falar alguma coisa com o povo dele essa noite. A gente fala de sinais, só que esses sinais, você pode ver todos esses sinais e casar com a pessoa e você vai ter problema. Você vai ter problema no seu casamento. Você vai ter problema com a sua esposa, você vai ter problema com o seu esposo. Então, a vida, ela ensina muita coisa. Eu falei aqui sobre cultura milenar, né? Sobre coisas que eram de um jeito antigamente e hoje mudou. O casamento também mudou. Esse casamento romântico, como a gente vê hoje, é uma coisa muito recente. O casamento, até um tempo atrás, não tinha nada de romantismo, de namorado, de beijinho, de carícia. Não existia. Se o homem pudesse ver o tornozelo da menina, da mulher amada, o tornozelo dela, ele já ficava nas nuvens. Olha, eu vi o tornozelo dela. É só você ler os clássicos da literatura, o vermelho e o negro, Stendhal, você vai ver isso, né? Eu vi o tornozelo dela. Então, esse amor romântico é um amor que existe hoje, mas ele nem sempre existiu, ele nem sempre foi assim. A vida, ela ensina. E quando você ama, e quando você está disposto a amar, você aprende a amar na prática. Vou dizer uma coisa para vocês. Fiquei doente. Fiquei hospitalizado. Fui para casa da minha mãe, porque não tinha condição de ir para casa. Eu não tinha força para nada. Para nada eu tinha força. Sabe quem é que me trocava? Estou falando de trocar fralda. Sabe quem me trocava? A minha esposa. Não foi a minha mãe, não. Ela podia ter chegado para a minha mãe e falava: toma que o filho é teu. Cuida aí que eu vou cuidar da minha vida. Será que muitas fariam isso? Tenho certeza que muitas fariam isso. Me trocava. E eu era igual bebê, tá? Igual bebê. Às vezes não fazia, mas às vezes fazia 3 vezes num dia. Então eu estou falando isso, é forte o que eu estou dizendo, mas é para ser forte mesmo. É para ser forte mesmo, para vocês verem que o amor, ele é desenvolvido na prática. Então, pensem nisso, porque esse amor que é pregado aí hoje em dia, ele não aguenta nada. Agora, o amor verdadeiro, como diz o apóstolo Paulo, ele tudo crê, ele tudo suporta. Bem? Mais alguém tem alguma pergunta para fazer dentro do assunto? Irmão Márcio? A paz do Senhor, Jason. Amém. Jason, aqui em João 2,20, está bem claro. Mas vós tendes a unção que vem do santo e sabeis tudo. Tem 2 coisas aí que está falando bem claro. Você falou de bastante pastores que não tinham conhecimento. Porém, eu gostaria que você desse uma lógica um pouco maior
sobre os pastores que têm um conhecimento bastante grande, um conhecimento para ensinar as ovelhas e não a complicar, porque esses pastores que não têm conhecimento, na realidade, por eles terem o batismo no Espírito Santo e pensarem que não têm o conhecimento, no meu ver, eu acho que eles ficam tendo preocupação. Como disse vós mesmo, um pastor chegou para mim e falou que eu não voltaria mais ao serviço. Você não se preocupou. O pastor, quando chega, olha para um lado, olha para o outro e se preocupa. Quer dizer, nesse caso, dê uma explicação melhor, por gentileza. Deixa eu ver se eu entendi. É assim, o conhecimento, não adianta você ter o conhecimento e não querer passar o conhecimento ou não saber passar o conhecimento. Eu conheço pessoas que conhecem muito, mas não conseguem passar esse conhecimento para outros. Não conseguem fazer com que o outro entenda aquilo que está sendo falado. Vocês conhecem gente assim? Eu conheço gente assim, que não consegue. A pessoa conhece, você sabe que a pessoa conhece, mas a pessoa não consegue passar. Esse é um tipo de pessoa. E existe uma pessoa que tem um conhecimento, mas que faz mau uso do conhecimento, né? De que acaba, vamos falar de pastores, né? Agredindo as ovelhas, acaba fazendo com que a ovelha, sabe, ele pode dar o conhecimento, ele tem o conhecimento para dar, mas ele restringe o conhecimento para fazer com que a ovelha aprenda ou saiba aquilo que ele quer ensinar e passar para a ovelha, né? Esse é o pior tipo de pessoa, né? É o pior tipo de pessoa, pastor que não é pastor na verdade, né? Que ele quer abusar da ovelha, ele não quer a lã da ovelha, ele quer a carne da ovelha, ele quer arrancar da ovelha mais daquilo que a ovelha pode dar. Então esse nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa. Ele tem conhecimento, ele sabe passar, mas ele passa somente aquilo que ele acha que é necessário passar, né? Então, não adianta eu vir aqui falar para vocês sobre muitas coisas que eu queira, que eu acho legal. Não, eu tenho que passar aquilo que eu acho que vai ser interessante para a igreja se edificar. Não aquilo que eu acho, mas aquilo que é para a edificação da igreja, do corpo do Senhor. Existe uma grande diferença nisso. Mais alguém? Pode ser, Moisés? Pode ser. Jesus, quando ele chamou os 12, ele chamou tanto homens estudados como homens leigos, certo? E quando a gente pensa assim, por exemplo, esse sistema que você falou, presbiteriano, ele é um sistema que ele só chama homens estudados, só chama homens preparados, né? Que são preparados, né? Primeiramente tem que ter alguma graduação, depois ele é preparado, certo? Mas esse preparo, ele não seria somente, tipo assim, só é visto o que ele aprende em questão física, porque o estudo é físico, certo? Então não tornaria, por exemplo, como um fariseu, como um saduceu, porque eles cresciam aprendendo, eles cresciam sendo preparados. E quando Jesus veio, ele veio para acabar exatamente com isso. Não estou falando que eu sou contra o estudo, estou falando que muitas vezes eles desprezam, zombam dos nossos pastores, zombam dos nossos estudos, zombam da nossa fé, zombam do que a gente acredita. Porque eu já vi muitas vezes, já vi muitos reverendos ovacionados aí, que eles são muito estudados, eles têm muito conhecimento, vejo muito vídeo sobre eles, mas também ele não tem renúncia. Renúncia é o que a gente fala assim, às vezes, para uma assembleana, é claro, o bebida alcoólica é pecado, mas para este homem, ovacionado, milhões de pessoas assistem, para ele não seria pecado, entendeu? E a gente percebe que ele é uma pessoa assim, elitizada. Eles são elitizados de alguma forma.
Isso é uma opinião, entendeu? Não estou falando generalizando, são todos. Quando tem as exceções, mas uma grande maioria. Eu tenho vários amigos presbiterianos, mas eu concordo com você que tem muitos deles que nos estigmatizam. Assembleano é tudo raso. Assembleano só gosta de movimento. Tem muitos que nos estigmatizam quanto a isso. Eu concordo com você. A parte que você falou de que eles obtêm um estudo e depois eles podem se transformar em fariseus, eu não vou concordar, porque é para isso que eu falei que existe aquela banca de presbíteros para poder julgar, porque foi o que eu falei, acabei de falar para o irmão Márcio. Tem muita gente que pode adquirir conhecimento, mas não vai saber passar esse conhecimento. E quando o cara passar nessa banca de presbíteros, os presbíteros vão saber lidar com isso, né? Vão dizer, não, esse cara sabe só para ele, não sabe para passar para nós, certo? Ele não vai, esse aí não está de acordo. Agora, muitos presbiterianos, eles têm a humildade de ver valores em nós. Vou falar de um que eu admiro muito, é de conhecimento de todos aqui, que eu admiro muito, o Hernandes Dias Lopes. É um cara que eu admiro muito, e ele é presbiteriano, entendeu? Então, um dia, quem imaginou um dia Hernandes Dias Lopes pregar nesse púlpito aqui? Seria uma honra para mim e acredito que para a igreja, né? É um homem que tem o dom da prédica, né? E ele tem a humildade, eu digo isso de falar com ele pessoalmente, a humildade de tratar com você como um igual, não como alguém inferiorizado, não como alguém que, não, isso aí não vou dar valor porque isso aí é qualquer um, não dessa maneira. Amém, é verdade, também concordo sobre o Hernandes Dias Lopes, também concordo. Queria só, um conhecimento que eu queria ter, se podia me ajudar. Eles são sensacionistas, certo? Eles acreditam que a maioria dos bons, ou não sei até que ponto eles são sensacionistas. Se eles são tão sensacionistas assim, qual é a parte espiritual de tudo isso, de todo esse ensino, esse preparo, certo? Eles acreditam nos milagres, mas não da maneira como nós acreditamos, né? Existe um missionário lá, agora também me foge o nome dele, um missionário presbiteriano, que ele foi numa tribo e aí uma mulher veio com uma criança que não tinha olhos. A criança não era cega, ela não tinha olhos. Aqui, em vez de olhos, ela só tinha pele. Ela não tinha olhos. E aí veio para ele orar. Ele falou: o que eu vou fazer com essa criança? E ele orou. E aí foi. Isso era numa aldeia lá no meio do Amazonas e foi embora. Aí quando ele estava lá no meio depois de alguns dias de caminhada, alcançaram ele, pedindo para ele voltar correndo para a aldeia. E quando ele volta correndo para a aldeia, qual é a surpresa que ele tem? Que olhos brotaram da pele da criança, a criança passou a enxergar. Né? Isso é um testemunho que eu acredito, mas eles acreditam nesses milagres, mas não da forma que nós acreditamos. Eles acreditam que Deus é capaz de tudo, mas não da maneira como nós acreditamos, como um dom espiritual. A parte dos dons, isso eles falam que cessou, depois que os apóstolos morreram, isso cessou. Né? Ninguém tem mais o dom de maravilhas, por exemplo, isso não existe mais. Eles acreditam que Deus pode fazer e que Deus continua fazendo, mas é uma coisa esporádica, como assim era no Antigo Testamento. Mais alguém? Precisamos acabar? Horário? Deus abençoe. Wesley, rapidinho, Wesley. Deixa. Semana que vem você pergunta, tá bom? O horário já foi já. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.